Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, e desta vez nós vamos falar do quarto profeta dentre os 4 profetas maiores, que é o Daniel, no livro de Daniel. A data é 537 a.C. Nós estamos trazendo essas curiosidades justamente para que nós possamos ter esse olhar para esses homens que tanto sofreram, padeceram, mas conseguiram cumprir a sua missão indo até o fim, na sua morte, fazendo aquilo que Deus determinou que eles fizessem. Como cada um de nós também tem a nossa missão aqui e que oramos e pedimos a Deus para que nós possamos permanecer firme até o fim e cumprir também a nossa missão, tá bom? Falando de Daniel, profeta Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. Foi um estadista na corte dos reis pagãos, levado cativo para a Babilônia, quando jovem, na primeira deportação ordenada por Nabucodonosor em 605 a.C. Passou lá o restante da sua longa vida como oficial do governo e como profeta de Deus, do Deus verdadeiro, embora a gente sabe que ele não é considerado como profeta no judaísmo, mas os rabinos o consideravam o membro mais ilustre da diáspora babilônica, né? Muito bem. Daniel, ele é considerado um profeta no cristianismo, embora não seja mencionado no Alcorão. As informações sobre Daniel encontram-se no livro bíblico que leva seu nome, que pode ser completamente com os dados fornecidos por Flávio Joseph, cujas fontes são desconhecidas. Nenhuma menção é feita, entretanto, no local do nascimento ou da sua família, ou da família de Daniel. Não se sabe se ele pertencia à família real judaica ou de uma família nobre do reino de Judá. Joseph, o Flávio Joseph, afirma que Daniel era parente do rei Zedequias. Essa afirmação é apoiada pela tradição rabínica. Nada se sabe sobre os primeiros anos de sua vida, exceto que ele foi levado para a Babilônia na adolescência. E o próprio Senhor Jesus Cristo identificou ele como profeta, em Mateus capítulo 24, versículo 15, também em Marcos capítulo 13, versículo 14. Por não ter ocupado o cargo ou desempenhado formalmente a sua função de profeta entre os israelitas. Seu livro encontra-se na terceira divisão da Bíblia hebraica e os escritos, em vez de na segunda, os profetas. Durante toda a sua vida, Daniel jamais abriu mão de seu compromisso e fidelidade para com Deus, né? E essa época, vamos falar um pouquinho também, o primeiro ataque contra a posição tradicional que data a composição do livro no 6º século antes de Cristo, partiu de Porfírio, a cerca de 232, entre 303, no primeiro século, já no tempo de Cristo, no Novo Testamento. Eu vou ler algo aqui que eu achei muito interessante, que é bom também a gente saber, é muito curioso, no ponto de vista de que as pessoas têm acerca de Daniel. Veja aqui, um ardoroso opositor do cristianismo que afirmou ter sido o livro escrito por um judeu desconhecido, contemporâneo de Antíoco Epifânio. Tá vendo esse
documento mostrando de que tem alguns que entendem de que o livro de Daniel foi escrito por um judeu desconhecido, há cerca de 775 e 163 a.C. Esse ponto de vista foi amplamente promovido por eruditos dos séculos 18 e 19, pelas seguintes razões. Vamos entender aqui as seguintes razões. Alegavam eles que Daniel não poderia ter feito tais predições, já que eles se cumpriram tão exatamente que só poderiam ter sido escritas depois de terem acontecido. Palavras persas e gregas usadas no livro. Alegavam tais críticos que seriam desconhecidas de um judeu que tivesse vivido no 6º século antes de Cristo. Afirmavam ainda que o aramaico usado em Daniel capítulo 2, versículo 4, e também em Daniel 7, 28, dizendo que pertence a uma época posterior de Daniel. Alegavam ainda que essa história não era exata. Em resposta a tais argumentos, podemos afirmar que a profecia preditiva não é apenas possível a um verdadeiro profeta de Deus. Ela é esperada dele, além disso, por ter vivido até o período do Império Persa. Não seria estranho que um estadista como Daniel conhecesse a língua persa. A presença de palavras gregas é facilmente explicada, já que 100 anos antes de Daniel, mercenários gregos serviam nos exércitos assírios e exércitos babilônicos de Nabucodonosor. E eu faço questão de mostrar isso para vocês, amigos do canal É Tempo de Oração, porque assim como existiu no 1º século, você vê que existiu também no período de Daniel esse gnosticismo, essas divergências, um falando uma coisa, outro falando outras, e isso justamente para confundir a mente, confundir a cabeça do povo, como acontece nos dias de hoje. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado e ir pela Bíblia Sagrada. Não ir pelo que falam, mas pela Bíblia Sagrada, para que também nós não possamos ficarmos confusos, certo? Mas vamos aqui continuar, ainda falando dessa era, dessa época. Em 605 a.C., Nabucodonosor levou Daniel e outros como cativo para a Babilônia. E por causa dos acontecimentos registrados no capítulo 2 do livro de Daniel, Daniel recebeu um lugar de destaque e responsabilidade no reino de Nabucodonosor. Depois da morte do rei, Daniel aparentemente perdeu o seu lugar de prestígio, mas foi chamado de volta à corte para interpretar o escrito que aparecera na parede durante a festa promovida por Belsazar. Daniel foi nomeado um dos 3 presidentes durante a administração do rei Dario. Viveu até o 3º ano de Ciro, até 536 a.C., até viveu no reinado de Dario e também de Ciro. Seu ministério foi o de testificar por sua vida pessoal e por suas profecias do poder de Deus. Embora no exílio o povo de Israel não fora abandonado por Deus, e Daniel revelou muitos detalhes do plano divino para o futuro do povo. Daniel também descreveu o curso da história dos poderes gentílicos desde os seus dias até a segunda vinda de Cristo. E aí eu quero terminar então falando do conteúdo do livro de Daniel, que são profecias importantes no livro, que inclui o curso histórico dos impérios gentílicos, o futuro da Babilônia, futuro da Pérsia, Grécia e Roma, no capítulo 2 e no capítulo 7. E os detalhes concernentes ao Império de Medo-Persas, a Grécia, mais detalhes sobre a Grécia, a profecia das 70
semanas de anos, e as atividades do anticristo. Entre as doutrinas mencionadas do livro estão a separação pessoal, a aparição dos anjos, está falando sobre a ressurreição, sobre o anticristo, sobre narrativas favoritas incluem de Sadraque, Mesaque, Abednego e a cova dos leões, que foram esses acontecimentos, né? E o esboço de Daniel, do livro de Daniel, o esboço é a dedicação de Daniel. Aí vem o sonho de Nabucodonosor, a grande imagem, tudo no capítulo 2. Aí depois vem a fornalha ardente e uma lição de fé, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí depois vem a visão de Nabucodonosor, a grande árvore que ele tem a visão. Aí vem Daniel na cova dos leões. Depois a visão dos 4 animais e do ancião de dias. Aí vem a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno, que já é no capítulo 8. Aí depois vem a profecia das 70 semanas de anos, no capítulo 9. E o panorama profético de Daniel, a partir do capítulo 10, e encerra, que são 12 capítulos do livro de Daniel. E assim, amigos, eu espero ter ajudado você a ter uma noção de como que era a vida desses profetas maiores, conforme fala a história, os profetas maiores, os profetas menores. E aí a gente vê como uma lição para nós nos dias de hoje. E terminando essa pesquisa, esse estudo, falando sobre esses 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequias, Daniel, eu gostaria de deixar essa mensagem para os amigos, que também serve para mim, para que nós possamos atentar para a vida desses homens no passado e atentar para as nossas vidas nos dias de hoje, que eles já se foram e eles cumpriram sua missão. Cada um cumpriu sua missão. Agora é a nossa vez de cumprir a nossa missão. Então vamos ser firme, forte, fiel até o fim, até a vinda de Jesus ou até a morte, tá bom? Você gostou? Dê um like, dê um joinha, se inscreva quem não é inscrito e compartilhe essa pesquisa com outros da sua casa, sua família, seus amigos, outras pessoas. Até o próximo vídeo.